Capítulo 3. O que o amor significa de fato. O que significa amar de fato seu cônjuge? Talvez não seja o que você pensa. Se fizer uma pesquisa entre seus amigos casados, garantindo sigilo, e pedir a eles que classifiquem seu casamento em uma escala de 1 a 10, com um equivalente a compromisso total com meus próprios interesses e 10, significando compromisso total com o bem-estar de meu cônjuge, meu prognóstico é que a maior parte ficaria perto de 5. Sendo sinceros, quase todos nós pensamos naquilo que vamos obter do relacionamento, o quão maravilhoso será para nós. Isso é amor? Nos últimos anos, pedi a vários grupos de estudo no seminário que me dessem suas definições de amor. Foram as mais diversas. Alguns deram forte ênfase ao aspecto emocional físico do amor, enquanto outros enfatizaram a natureza abnegada do amor. Uma das definições de que gosto é esta: o amor é uma palavra de 4 letras, composta de 2 consoantes, M e R, 2 vogais, A e O, e 2 loucos, você e eu. Sem tentar insistir demais na definição sobre o amor, eu quero compartilhar 2 declarações muito estranhas das Escrituras. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, os maridos são admoestados a amar suas mulheres, e em Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4, as mulheres mais velhas são aconselhadas a orientar as mulheres mais jovens e a amarem seus maridos. Gostaria de lembrar que a construção gramatical em Efésios capítulo 5, versículo 25, é a mesma que do versículo 18, em que lemos: deixem-se encher pelo Espírito. É uma ordem. Por que o homem precisaria receber ordem para amar sua esposa e a mulher ser ensinada a amar o marido? O casamento não é exatamente isso? Não é por isso que você se casa? Isso é o que a maioria dos casais me diz quando chega para discutir o casamento. Por que, então, depois do casamento, temos de receber ordem para amar? Será que aquilo que chamamos de, entre aspas, amor, não é absolutamente amor? Será que, para a maioria dos casais, o amor vem depois do casamento, se é que de fato se concretiza um dia? A melhor de todas as descrições do amor. Subtítulo. Vamos examinar 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 ao 8, para a melhor descrição, não definição, do amor que já encontrei. Leia devagar, em uma tradução moderna, pensando nas implicações possíveis do texto sobre o casamento. A passagem é frequentemente lida em casamentos, inspirando até incrédulos com a sua beleza e poesia. Poucos, porém, percebem suas implicações práticas. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. A passagem é forte demais para digerir de uma só vez. Por isso, vamos tomar apenas algumas ideias principais. O amor é paciente e bondoso, não é exigente, não é um sabe-tudo, entre aspas, é compreensivo, não se ofende com facilidade, é cortês,
Mostra uma atitude positiva em relação aos problemas. Todas essas características do amor têm como alvo o bem-estar do ente amado. Essas qualidades do amor, no entanto, exigem um sentimento fervoroso em relação à pessoa amada? Não responda precipitadamente. Quão fervoroso você precisa se sentir para ser bondoso ou ser paciente? Veja bem, o tipo de amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13 não enfatiza a emoção, mas a atitude e a ação, as quais não estão além do nosso controle. Eu não a amo mais, entre aspas, subtítulo. É comum os casais me procurarem em meio a uma dificuldade no casamento. Estão a ponto de se separar-se. Quando pergunto o motivo, revelam seus pontos de divergência e conclui com o clichê. A gente apenas deixou de se amar, entre aspas. Isso deveria resolver tudo. O divórcio é a única alternativa, afinal de contas, não tem jeito, simplesmente, entre aspas, perdemos o nosso amor. Ou está além do nosso controle. Certo marido disse, eu gostaria de amá-la, mas é tarde demais, muita coisa aconteceu. Bom, eu não creio nisso. Se quiser solidariedade a essa ideia, não me procure. Eu prestaria a você um grande desserviço se o levasse a crer que sua felicidade conjugal está além do seu controle, entre aspas. Permita-me entrar com a segunda metade da frase que citei antes. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, nós lemos: Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Qual foi a atitude da igreja quando Cristo se entregou por ela? Os que ele amou foram bondosos, atenciosos e pacientes com ele? Pelo contrário, os melhores entre eles blasfemaram e disseram: Não conheço esse homem. Mateus capítulo 26, versículo 74. Romanos capítulo 5, no versículo 8, afirma que Deus mostrou seu amor para conosco, pois enquanto ainda éramos corruptos, egoístas e odiosos, Cristo morreu por nós. Deus nos amou quando não éramos dignos de amor. O marido recebe, portanto, ordem para amar sua esposa mesmo quando ela não merece muito amor. Veja bem, qualquer homem pode amar uma mulher que o ama. Você não precisa receber ordem para isso. Esse é o tipo de amor que conhecíamos antes do casamento. Eu era encantador para ela porque ela era encantadora para mim. Mas como devo reagir agora que meu cônjuge não é mais tão encantador? É aqui que a advertência bíblica nos ajuda. Se eu responder com bondade, compreensão, paciência e delicadeza, estou facilitando ao máximo para que ela reaja da mesma maneira. Isso não significa que ela deva retribuir com amor. Ela tem liberdade para não amar. É por isso que o sucesso supremo de um casamento não pode ser alcançado pelos atos de um só dos parceiros. São necessárias duas pessoas amando para atingir a suprema satisfação em um relacionamento. Mas, se eu, como uma dessas pessoas, decido amar, as coisas vão melhorar. Posso sempre melhorar meu casamento e o amor é a minha arma mais poderosa para isso. Superação pessoal. Subtítulo: Eu seria injusto se não expressasse claramente minhas profundas dúvidas de que você possa um dia demonstrar tal amor generoso sem a ajuda do Espírito Santo. As Escrituras dizem: Deus derramou em
Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. A capacidade de retribuir o amor vem de Deus. Tenho a oportunidade de ser o agente do amor de Deus para minha mulher. Ninguém em todo o universo está em melhor posição para amar minha mulher do que eu. Não devo perder esta oportunidade. Se estiver disposto a me voltar para Deus, admitindo minha falta de amor e até a minha amargura e ódio, e aceitar o seu perdão, pedindo a Ele que ame minha esposa através de mim, posso tornar-me um amante por excelência. O que geralmente acontece é isso. Minha mulher faz algo que julgo errado, ou pior ainda, deixa de fazer algo que penso que deveria ter feito. Minhas emoções em relação a ela tornam-se imediatamente negativas. Essas emoções negativas podem ser espontâneas e fugir do meu controle. Mas o que faço com essas emoções não está além do meu controle. Se seguir minha natureza básica, vou expressar essas emoções com palavras ásperas ou com um tratamento duro do silêncio, sendo que qualquer dessas reações só ajudará a tornar ambos infelizes. Meus atos negativos tendem a induzir reações negativas da parte dela. Se eu, porém, escolher não seguir minhas emoções negativas, posso me tornar um agente de amor. Isto é, posso agradecer a Deus porque, em seu poder, não preciso ser negativo só por me sentir negativo. E posso, portanto, pedir sua capacidade de expressar amor e modificar toda a situação. Ao contrário de algumas noções psicológicas populares, nem todas as nossas emoções negativas precisam ser expressadas. Algumas devem morrer de inanição. Permita-me apresentar um casal real para ilustrar. O casamento de Jason, do Arizona, terminou em divórcio. Nunca me esqueci da descrição que ele fez sobre a expressão descontrolada das suas emoções. Diz: compreendo agora que destruí meu casamento. Permiti que minhas emoções controlassem minha vida. Por sermos tão diferentes, Susan fazia muitas coisas que me irritavam. Era como se quase todo dia eu tivesse de dizer a ela que me sentia aborrecido, frustrado e furioso. Todas as minhas atitudes pareciam condená-la. Eu procurava ser franco, mas compreendo agora que não se pode deixar que o esgoto corra num casamento e esperar que surja nele um jardim florido. Jason tem razão. Não podemos verbalizar constantemente nossas emoções negativas e esperar que tenham um efeito positivo sobre o nosso cônjuge. Não estou querendo dizer que as emoções negativas sejam pecaminosas. Só quando alimento minhas emoções negativas com meditação e ação é que me torno culpado de erro. O mundo está cheio de casais que chegaram ao ponto do rompimento por terem expressado todas as suas emoções negativas em relação um ao outro. Não quero dizer que devamos negar tais emoções, mas que devemos expressá-las a Deus e agradecer a Ele por não precisar colocá-las em prática. Alguns dirão: muito bem, você está me dizendo para amar meu cônjuge sem levar em conta como me sinto sobre ele? Isso não é hipocrisia? Não, não. Não há nada hipócrita sobre isso, a não ser que você esteja afirmando sentir algo que na verdade não sente. Quando expressa bondade por meio de ato que demonstra seu cuidado ou de um presente que oferece, você não precisa alegar qualquer
sentimento emocional caloroso. Está simplesmente sendo amável. Pode ser que não sinta nada, ou que seus sentimentos sejam de fato negativos, mas no ato de expressar amor é que você provavelmente receberá amor de seu cônjuge, o que por sua vez afeta suas emoções de maneira positiva. Os sentimentos negativos costumam ser suavizados quando omitidos ao invés de incentivados. Milhares de casamentos poderiam ser restaurados se um dos parceiros descobrisse o princípio de amor que foi discutido. Se você esquecer tudo mais que foi ensinado neste livro, lembre-se pelo menos de amar ao estilo de 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é maior que tudo e acessível a todos. Vamos supor que você escolha amar. Embora seus sentimentos possam ser indiferentes ou até mesmo negativos, você decide ser o canal de Deus para o seu parceiro. Como expressar tal amor? Há duas maneiras básicas, por meio de palavras e de atos. Amar com palavras. Subtítulo. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, lemos: o amor edifica. A palavra edificar significa construir. A forma substantiva é nosso termo edifício ou prédio. Assim sendo, amar meu parceiro significa construí-lo. Uma das formas mais poderosas da edificação é o elogio. Descubra algo pequeno ou grande que você goste em seu parceiro e demonstre apreciação. Conta-se a história de uma mulher que procurou a ajuda de um conselheiro matrimonial. Quero divorciar-me de meu marido, afirmou, e quero feri-lo tanto quanto for possível. Neste caso, recomendou o conselheiro: encha-o de elogios. Quando chegar ao ponto de ser indispensável para ele, ou seja, quando seu marido pensar que o ama de verdade, então dê início à ação do divórcio. Esta é a melhor maneira de feri-lo profundamente. Alguns meses mais tarde, a mulher voltou para anunciar que seguira o curso sugerido. Ótimo! Então está na hora de entrar com o pedido de divórcio, disse o conselheiro. Divórcio? Respondeu a mulher indignada. Nunca! Eu me apaixonei por ele. Amar com palavras, mesmo quando se é maltratado. Subtítulo. Mas como elogiar quando ele me trata de modo tão horrível? Uma esposa pode perguntar. A Bíblia responde: com a ajuda do Espírito Santo. Esta é a advertência de Jesus quando diz em Mateus capítulo 5, versículo 44, assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, os maltratam. Se amarmos mesmo sofrendo maus tratos, provavelmente seremos capazes de salvar nosso casamento. Se pudéssemos aprender a enorme força dos elogios, dificilmente voltaríamos a nos queixar. Como neste exemplo, a mulher olha pela janela e vê que o marido está quase acabando de aparar o gramado. Ela decide: está na hora de atacar. Então sai e, pondo as mãos em concha sobre a boca, grita acima do ruído do cortador de grama: você acha que consegue limpar as calhas esta tarde? Imagine só. O marido acabou de passar 2 horas exaustivas aparando o gramado e tudo que ela oferece é outro serviço. Não sei dizer qual foi a resposta dele, mas imagino o que pensou. Mulher, suma da minha frente.
Como ele se sentiria muito melhor se ela aparecesse com um copo de limonada e lhe dissesse que o jardim ficou bonito. Não garanto que seu marido se ofereça para limpar as calhas, mas tenho certeza de que o elogio será recebido com alegria. O marido fica muito mais motivado a cuidar das tarefas domésticas quando recompensado com um elogio. É claro que isso também funciona para o marido. Uma esposa casada há 25 anos lembrou de sua irritação quando certa vez, ao chegar em casa cansada do trabalho, preparava o jantar. Eu estava fazendo um prato com vários vegetais. Meu marido espiou a panela e perguntou: "Onde está a carne?" Fiquei com vontade de empurrá-lo e dizer: "Cozinhe então você." Como teria sido melhor se o marido demonstrasse ter apreciado a comida gostosa feita em casa, mesmo sem a carne? Amar com palavras de bondade, súplica e aceitação. Subtítulo: Uma segunda maneira de expressar amor com palavras é falar com bondade. O amor é bondoso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Isto tem a ver com seu modo de falar. A resposta calma desvia a fúria, a raiva, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Por que você grita ao falar com seu cônjuge? Por que se exaspera? Por estar seguindo as suas emoções negativas. Você pode falar de maneira gentil, mesmo experimentando sentimentos negativos, se buscar a ajuda de Deus. Não há nada de errado em admitir seus sentimentos para seu parceiro, desde que fale de maneira gentil, especialmente quando, por dentro, tem a vontade de fazer o contrário. A mulher diz com amor: "Amo muito você, querido, e você é um ótimo marido, mas preciso que examine meu computador como prometeu há semanas. Nunca é demais fazer um elogio junto com o seu pedido amável." Um terceiro meio de falar com amor é usar a súplica em vez da ordem. O amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O que você pensa disso? O que acha daquilo? Isso é possível? Podemos fazer? São pedidos em vez de uma ordem do tipo: "Isso tem de ser feito hoje." Outra maneira de expressar amor é com palavras de aceitação. Garanta a seu cônjuge que ele ou ela possa expressar ideias sem se preocupar com que você fique na defensiva e sinta-se atacado. A esposa diz: "Sinto que você não me ama como amava antes", entre aspas. Aí o marido responde: "Por que diz isto? Você não lembra da bolsa cara que comprei há 3 anos e de quando a levei para almoçar depois do culto no verão passado?" O que ele está fazendo? Está condenando os sentimentos da mulher. Como seria melhor dizer: "O que é isso, querida? Por que está se sentindo assim?" Dando a ela oportunidade de expressar seus sentimentos e depois aceitar suas palavras. Procure meios de corresponder a esses sentimentos em vez de condená-los. Falar com amor significa também usar palavras no tempo presente. O amor não mantém uma lista de erros, não chama de volta o passado a cada nova crise. Se erros passados forem confessados, por que então recordá-los? O amor só fala de fatos presentes e não procura construir um caso referindo-se a cada uma das imperfeições passadas. Alguns casais praticamente se matam relembrando os erros já cometidos. Isso destrói o edifício do casamento.
Amar com atos. Subtítulo: Como seria o nosso casamento se realmente seguíssemos o conselho de João, o discípulo que Jesus amava, de amar não somente com palavras, mas em ação? 1 João, capítulo 3, versículo 18. Como confirmar o que dizemos com o que fazemos? O amor é paciente. Por isso, se queremos mostrar amor em nosso comportamento deve ser paciente. As implicações aqui são tremendas. Isto eliminaria sua impaciência quando sua esposa se preparar para sair. Por que não sentar-se e relaxar? O seu comportamento impaciente não aumenta a velocidade dela, mas simplesmente agita seu próprio espírito e pode ser até fisicamente prejudicial. Você não precisa ser impaciente, a escolha é sua. Por que não amar? O amor é bondoso. Atos de bondade e gentileza são manifestações fortes de amor. A única limitação será sua imaginação e vontade. Flores são uma forma bonita de dizer amo você a qualquer pessoa, com exceção da esposa alérgica a elas. Uma mensagem no meio de um dia de trabalho dizendo que você é o melhor marido do mundo também pode funcionar muito bem. Um jantar surpresa em um restaurante transmite a ideia de que você é especial para a mulher que costuma cozinhar para a família. Há quanto tempo você não escreve uma carta de amor para o seu cônjuge? Não seja tolo. Alguém pode argumentar: eu o vejo todos os dias. Por que escrever uma carta? Porque você dirá coisas em uma carta de amor que não diz em uma conversa. Uma carta de amor por mês manterá o casamento vivo e se aprimorando. Uma carta é um ato de gentileza. Por que não estabelecer alguns alvos novos para si no que diz respeito a demonstrações de gentileza? Pense em alguma coisa que possa fazer todos os dias para expressar amor pelo seu cônjuge. Depois de completada a ação, diga: amo você. Não seja como o homem que me contou o seguinte: falei à minha esposa que a amava no dia em que lhe pedi para se casar comigo. Se um dia mudar de ideia, avisarei a ela. Ponto. O amor não é um ato único, é um estilo de vida. O amor é amável. A palavra amável significa que demonstra delicadeza, cortesia, afável, lisonjeiro, simpático. Você esqueceu das pequenas coisas? Trata os outros com mais cortesia do que a seu cônjuge? Muitos levam longe demais a ideia de que o lar do homem é o seu castelo, permitindo-se em casa um comportamento que não sonhariam em exibir no escritório ou na igreja. Quase tão mal quanto isto, é comum esquecermos as amabilidades. Um bom dia, simples. Beijos ao voltar para casa depois do trabalho. Tomar o braço da esposa ao passar por um lugar escorregadio no estacionamento. Ligar para dizer que vai chegar atrasado não é mais do que você faria com qualquer outra pessoa com quem tivesse um encontro e com os celulares, hoje em dia, isso ficou ainda mais fácil. E por que não tratar seu parceiro com a mesma cortesia e o mesmo respeito que usa com os outros? O amor não é egoísta. O amor procura os melhores interesses da pessoa amada. Se o marido vivesse com o desejo de ajudar a esposa a alcançar o seu potencial e ela fizesse o mesmo, estaríamos seguindo
o ideal bíblico. É possível que o padrão de amor que estivemos discutindo pareça sobrenatural para você. E é. A norma humana é amar os que nos amam. Jesus disse: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Mateus capítulo 5, versículo 46. Você não precisa da ajuda de Deus para amar o marido ou a esposa que ama você. Isso é natural. Jesus, porém, nos chama para amar os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Seu cônjuge, com certeza, não pode ser pior do que um inimigo. Por isso, sua responsabilidade é clara. Deus quer expressar amor através de você. Você dará a ele a oportunidade de demonstrar o poder do amor? Deixe suas emoções de lado. Não se condenem por seus sentimentos negativos. No poder do Espírito Santo, expresse amor em palavras e atos, e as suas emoções o acompanharão. Se com o tempo seu parceiro corresponder ao seu amor, aquela sensação gostosa pode voltar. O amor não está fora do seu alcance, se você for cristão. Irritações e imperfeições. Subtítulo: se pudesse parafrasear 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu diria, o amor aceita muitíssimas imperfeições. O amor não exige perfeição do cônjuge. Há coisas que seu parceiro não pode ou não vai mudar. Chamo a isso imperfeições. Elas podem não ser de natureza moral, mas são coisas das quais você simplesmente não gosta. Permita-me ilustrar falando de meu próprio casamento. Estávamos casados havia vários anos antes de eu perceber que minha mulher gostava de abrir gavetas, mas não de fechá-las. Não sei se não conseguira enxergar esse fato nos primeiros 3 ou 4 anos de casamento, ou se aquele era um novo padrão de comportamento dela, mas de qualquer forma, aquilo me irritava bastante. Fiz o que achei que seria a atitude adulta. Revelei a ela meu desagrado e pedi que mudasse. Na semana seguinte, observei cuidadosamente cada vez que entrava em nosso apartamento, mas para minha decepção, não houve mudança. Cada vez que via uma gaveta aberta, me exasperava, outras vezes explodia. Depois de alguns meses, decidi usar minha habilidade educativa. Decidi fazer uma demonstração junto com a minha bronca. Fui para casa, tirei tudo da primeira gaveta do armário do banheiro, removi a gaveta, mostrei a ela a rodinha no fundo e como se encaixava no trilho, explicando como aquela era uma invenção maravilhosa. Dessa vez, eu sabia que ela tinha compreendido como a gaveta funcionava e como a questão era importante para mim. Na semana seguinte, eu fiquei na expectativa de alguma mudança, mas nada aconteceu. Certo dia, porém, ao voltar para casa, descobri que nossa filha de 18 meses havia caído e cortado o canto do olho na beirada de uma gaveta aberta. Caroline a levara para o hospital. Ali passara pela experiência de observar o cirurgião costurar o ferimento aberto e ficar imaginando se ele deixaria uma cicatriz ou um problema de visão. Ela me contou a história inteira e contive minhas emoções enquanto escutava. Fiquei orgulhoso de mim mesmo. Nem sequer mencionei a gaveta aberta. Mas por dentro eu pensava: aposto que ela vai fechar as gavetas agora. Eu sabia que aquele seria o argumento
decisivo. Ela tinha de mudar, mas não mudou. Depois de 1 ou 2 semanas, um pensamento cruzou minha mente. Não acredito que ela venha a mudar um dia. Sentei-me para analisar minhas alternativas e as coloquei num papel. A primeira, eu podia deixá-la. A segunda, poderia ficar infeliz cada vez que visse uma gaveta aberta, desde agora até a hora em que eu ou ela morrêssemos. Ou, a terceira, eu poderia aceitá-la como uma pessoa que só sabe abrir gavetas e assumir a tarefa de fechá-las. Enquanto analisava as alternativas, risquei a primeira imediatamente. Ao examinar a alternativa número 2, compreendi que, se me sentisse infeliz cada vez que visse uma gaveta aberta até a hora de minha morte, passaria grande parte da vida infeliz. Raciocinei que a melhor de minhas alternativas era o número 3. Aceitar aquilo como uma das imperfeições dela. Tomei minha decisão e fui para casa anunciá-la. Caroline, sabe aquela história das gavetas? Gary, por favor, não comece com isso de novo. Não, tenho a resposta. Daqui por diante, você não precisa mais se preocupar. Não tem mais de fechar gavetas. Vou aceitar isso como uma de minhas tarefas. Nosso problema das gavetas acabou. Depois daquele dia, as gavetas abertas não mais me preocuparam. Não sinto qualquer emoção, qualquer hostilidade. Simplesmente as fecho. Esse trabalho é meu. Quando chego em casa à noite, posso garantir que as gavetas abertas estão à minha espera. Eu as fecho e tudo fica em paz. O que estou sugerindo com essa ilustração? Que no casamento você vai descobrir coisas das quais não gosta em seu cônjuge. Pode ser o jeito que ele ou ela pendura as toalhas, ou não as penduras. Pode ser a emissora de rádio da qual ele ou ela gosta e sintoniza no carro, ou a maneira como ele ou ela gosta de interromper, ou como ele ou ela esquece o nome das pessoas, ou a maneira como ele ou ela deixa os sapatos espalhados para você tropeçar neles. O primeiro curso de ação é pedir uma mudança. Se você puder mudar, por que não? É um modo fácil de fazer seu parceiro feliz. Contudo, posso assegurar a você que há algumas coisas que seu cônjuge não pode ou não vai mudar. Este é o ponto em que o amor aceita muitíssimas imperfeições. Você decide qual o seu ponto de aceitação. Para encerrar, subtítulo: alguns de vocês batalharam 20 anos a respeito de coisas tão simples quanto gavetas abertas. Não está na hora de decretar um cessar-fogo e de fazer uma lista das coisas que vai aceitar como imperfeições? Não quero desanimar você, mas seu parceiro jamais será perfeito. Ele ou ela nunca farão tudo o que você deseja. Sua melhor alternativa é a aceitação do amor. Agora é com você. Subtítulo: primeiro, tendo confessado suas falhas, aceitado o perdão de Deus e pedido que seu cônjuge o perdoe, peça a Deus permissão para ser agente divino de demonstração de amor. Peça a Ele que o encha com seu espírito e seu amor. Deus responderá a essa oração, porque já nos disse que essa é a sua vontade. Veja Efésios capítulo 5, versículo 18 e 25. E o Titos capítulo 2, versículos 3 e 4. Esqueça seus sentimentos. Você não precisa sentir nada para amar seu parceiro. Os sentimentos podem mudar por causa de seus atos,
mas eles não devem ditar suas ações. Escolha amar seu parceiro, não importa como se sinta. 3. Expresse amor a seu parceiro por meio de palavras ou atos, uma vez por dia no próximo mês. Leia de novo as sessões Amar com Palavras e Amar com Atos. Você talvez possa começar com um elogio por dia na próxima semana. 4. Não permita que a reação de seu cônjuge sufoque seu amor. Nada que ele faça pode deter seu amor desde que decida amar. Por que parar se o amor é sua maior arma para o bem e para o crescimento? 5. Considere a possibilidade de aceitar algumas imperfeições em seu parceiro que o irritaram durante anos. Se decidir aceitar, não deixe de avisar o seu cônjuge. Essa aceitação pode ser um passo positivo para seu crescimento emocional. E 6. Poucos indivíduos podem resistir ao amor genuíno, incondicional, por mais de um ano. Por que não começar hoje? Faça deste o maior ano do seu casamento. Muitos descobriram que, em menos de um mês, o amor gerou e o casamento se transformou por completo. Fim deste capítulo.